Você sabia que entre os dias 1 e 3 de junho estaremos realizando a primeira Feira de Ciências de Silvânia? As feiras de ciências são locais em que os estudantes apresentam os seus projetos que foram desenvolvidos sob orientação de suas professoras e professores. Você pode apresentar projetos de pesquisa experimental, documental, histórica, mas você conhece algum cientista? Alguma cientista? Está a fim de conhecer? Então vamos lá, vamos conhecer os nossos cientistas. Você sabia que sem polinizadores talvez não houvesse nem chocolates, nem morangos? Esses animais incríveis, que podem ser abelhas, moscas, aves, morcegos ou muitas outras espécies, fazem muito mais do que você imagina. Hoje eu vou contar para vocês como a minha vontade de fazer pesquisa sobre polinizadores moldou a minha vida. Eu sou Luísa Carvalheiro, nasci em Lisboa, que é a capital de Portugal, em 1979. Sou filha de um economista e de uma cientista que estudava química orgânica e eu amo viajar. Amo tanto que já vivi em 7 países diferentes. E através do meu caminho pela ciência conheci muitos outros lugares até chegar ao UFG em Goiânia, onde atuo como pesquisadora e professora desde 2018. Em a minha jornada pela ecologia, ainda na graduação na Universidade de Lisboa, queria muito entender um grande mistério da natureza. Como funcionam os ecossistemas com milhares de espécies que interagem entre si no mesmo lugar e no mesmo tempo. Esse é um tema da ciência fundamental e foi essa curiosidade que me levou a procurar financiamento para conseguir pesquisar sobre o tema com uma das maiores pesquisadoras da época na altura, na Universidade de Bristol, em Inglaterra. Foi lá que em 2004 iniciei o meu doutorado. Comecei por estudar espécies exóticas, que são espécies que foram trazidas pelos seres humanos para lugares onde elas não deveriam estar. Essas espécies podem causar grandes problemas, mudando a forma como os animais e as plantas interagem entre si e colocando muitas espécies nativas em risco de extinção. Mas entre todas as espécies que eu estudava, aquelas que chamaram mais a minha atenção foram os polinizadores. Eu entendi que os polinizadores atuavam como conectores da natureza, ligando muitas espécies entre si e regulando a forma como os ecossistemas funcionam. Além disso, havia algo muito especial sobre os polinizadores. Eles conseguiam aproximar biólogos conservacionistas e toda a sociedade. E sabe por quê? Porque os polinizadores contribuem para a reprodução da grande maioria das plantas e também para a produção da maior parte dos alimentos que nós consumimos. Isso inclui muitas frutas, como o cacau e os morangos e muitas outras, e também muitos legumes. Há um problema. Mudanças climáticas, desmatamento, poluição estão a ameaçar esses animais. E se eles desaparecerem, isso pode causar grandes problemas para a biodiversidade e para a agricultura, grandes perdas para a agricultura no Cerrado e muitos outros biomas do Brasil e do mundo, afetando a economia e a vida de muitas pessoas. Ou seja, os polinizadores permitiram unir duas coisas que eu tinha muita vontade de estudar: aprender como a natureza funciona e ajudar a protegê-la, gerando informação para o desenvolvimento de planos de ação e políticas que visam a conservação da biodiversidade. Com isso em mente, parti do Reino Unido para outra parte do mundo, como a Austrália, a África do Sul e Américas, e conheci muitos outros pesquisadores que me abriram portas para trabalhar em vários projetos. Hoje, coordeno um grupo de pesquisa na Universidade Federal de Goiás, no Instituto de Ciências Biológicas, onde trabalho com estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisadores de vários lugares do Brasil e outras partes do mundo. Juntos, desenvolvemos projetos que tentam reduzir as lacunas de conhecimento sobre os polinizadores brasileiros e entender como podemos protegê-los. Também contribuímos para desenvolver soluções práticas, trazendo informação sobre como os produtores rurais podem aumentar a presença de polinizadores nas suas propriedades e, com isso, aumentar a produtividade agrícola. Desta forma, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da agricultura. Mas ainda há muita coisa para fazer. Precisamos de novos cientistas curiosos, apaixonados pela natureza, que queiram pesquisar sobre polinizadores, sobre como conservar a natureza e como construir um futuro mais sustentável.